Você já foi tratado como se você fosse invisível e ao mesmo tempo como se você fosse um incômodo? Já ouviu frases mais ou menos assim? Nem vem com essas suas conversinhas, eu quero descansar, eu preciso de paz, ou então do tipo, não faz nenhum barulho porque senão eu vou te matar. Se você já viveu algo parecido com isso na sua infância e na sua juventude, esse vídeo é para você. E antes de eu continuar, quero te pedir aqui um favor. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Porque esse tipo de assunto não é um assunto que a gente aprendeu a falar sobre isso. E eu tenho certeza que pode até mudar a vida de quem realmente precisa e se sente dessa forma. E se você quer se aprofundar mais na sua jornada de reconstrução, o link do meu e-book está aqui na descrição. E lá eu conto a minha história completa e o passo a passo que eu usei e ainda uso para começar uma nova história, o que não é fácil, né, gente? Eu sou Cris Aquim e hoje começa a série Lar Tóxico, Identidade Profissional e Amorosa Destruída ou Complicada. No episódio de hoje, invisível e incômoda é o que acontece quando a negligência emocional vem acompanhada de hostilidade. Existe um conceito na psicologia que descreve exatamente isso que nós vivemos. Chama-se ambiente invalidante hostil. Esse termo foi desenvolvido por uma psicóloga chamada Marsha Linehan, na Universidade de Washington. Ela foi criadora da terapia comportamental dialética. E lá ela descreve sobre um ambiente tóxico onde a criança recebe duas mensagens contraditórias e violentas ao mesmo tempo. Que é a mensagem um: você não é importante, que vem da negligência, do ignorar a pessoa, se silenciar, não olhar para a criança. Que a mensagem 2 também é: sua existência me incomoda, que é a hostilidade, que são frases agressivas, sabe, que traz culpa por existir. E também tem um estudo publicado no Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Difícil, mas eu consegui, é comprido. Lá eles acompanharam 700 famílias por 15 anos e descobriram que crianças expostas a esse padrão, padrão de negligência, mais hostilidade verbal, têm 4 vezes mais chance de desenvolver transtornos de ansiedade e também depressão na vida adulta. E mais, elas desenvolvem o que os pesquisadores chamam de hipervigilância com autonegação. A criança aprende a prestar atenção excessiva nos outros para não incomodar, enquanto nega as próprias necessidades de sobrevivência. Você deve conhecer bem isso, né? E isso não é ser sensível demais, na verdade uma adaptação a um ambiente muito hostil. E eu sei exatamente como que é, porque eu também vivi isso na pele. E aí tem frases mais ou menos como essa que eu via frequentemente, principalmente quando eu chegava da escola. Ou às vezes quando eu chegava da escola, ou eu estava ausente de casa, de um passeio e chegava em casa. Você não percebe mesmo, né, que eu não quero conversar. Eu tô cansado, eu tive um dia péssimo, você não ajuda querendo falar, 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 você me irrita. Olha, cuida lá dos seus irmãos, faz com que eles e nem você me acorda por nada, hein? Seja uma pessoa bem bonzinha, uma menina bem boazinha e bem educadinha. Repare que nenhuma dessas frases mostrava interesse por mim. Não tem assim um tipo, como foi seu dia, filha, né? Oi, tudo bem? Como está se sentindo? Você está bem? Na verdade, eu nem me lembro de ter ouvido algo assim na minha infância e juventude dos meus pais. O que eu via só era: você é um problema e o seu silêncio é a solução. E eu aprendi, gente. E aprendi a ficar quieta, eu aprendi a me anular, aprendi que as minhas necessidades eram incômodo, que existir era errado. E na vida adulta isso manifestou de formas que eu nunca associei, jamais associei a essas situações constantes da minha infância e da minha juventude. No trabalho, por exemplo, eu me tornava uma funcionária perfeita, eu dava meu sangue para dar resultado. Era eficiente, eu nunca reclamava, era exemplo, mas por dentro eu morria de ansiedade quando eu precisava pedir alguma coisa que fosse para mim. Sabe, como negociar um salário ou me posicionar em uma situação que fosse injusta, porque na minha cabeça não ser dessa forma era igual a incomodar. E incomodar para mim era sinônimo de proibido, me colocava em alerta. E nos relacionamentos amorosos eu atraía pessoas que me tratavam como se fosse uma opção. Elas não se preocupavam com o meu bem-estar, não estavam nem aí para mim, porque se tratar assim era familiar para mim, era o que eu conhecia. E aí, quando tinha alguém que fazia diferente, que me tratava bem, eu até desconfiava, porque nem parecia que era real. O real para mim era ser tolerada, não desejada e amada e receber atenção pelo que eu sentia ou pelo que eu pensava. E quando eu finalmente conquistei um algo maior, que foi um cargo de executiva de RH numa multinacional,
com um bom salário, eu sentia que eu não merecia aquilo, como se a qualquer momento fosse descobrir que eu era uma fraude e que eu não passava daquela criança incômoda que devia ficar quietinha. E se você se reconhecer em alguma dessas frases, eu quero que você saiba que o que você sentiu não é frescura. E também não há excesso de sensibilidade ou drama, coisa desse tipo. É que o seu corpo aprendeu a se proteger de um ambiente que era hostil à sua existência. E essa proteção, que é o silêncio, a anulação, a hipervigilância, ela pode até ter te salvado lá na sua infância, mas agora acredite, ela só limita a gente. O seu corpo ainda age como se ele estivesse ali. O primeiro passo para eu mudar, que eu consegui, que foi bom para mim, eu consegui dar nome. Eu dei o nome de lar tóxico, invalidante e hostil. Reconheci que aquelas frases, elas não eram sobre eu ser difícil, eu ser uma pessoa ruim. Era sobre a indisponibilidade emocional do meu pai para me criar. O segundo passo é começar a ouvir a gente. Eu comecei a me ouvir. Pergunte para você mesmo: o que que você sente? O que que você quer? O que você precisa? E mesmo que a resposta te assuste, ou seja estranha para você de alguma forma, pareça até errado, esse desconforto é o seu corpo aprendendo que agora é seguro existir. Esse foi o primeiro episódio do Lar Tóxico, Identidade Profissional e Amorosa Destruída ou Complicada. Na semana que vem a gente vai falar sobre o afeto mendigado, o que acontece quando o pouco afeto que a gente recebia vinha acompanhado de condições. Como isso te ensinou a implorar por amor e também aceitar migalhas. E se você ainda não se inscreveu, corre lá, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Um beijo enorme e lembre-se, você não é invisível. Você só foi ensinado a se apagar, mas dá ainda para aprender a existir. Até lá!